Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor de Sousa. Faça o favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A modernização da economia necessita de um enquadramento estratégico coerente para que a próxima década cumpra os desígnios e os objetivos mais relevantes para um desenvolvimento sustentado e para a correção das principais assimetrias sociais e regionais existentes no país. Reconhecemos que, como instrumento dessas políticas, uma boa gestão e, sobretudo, uma boa aplicação dos fundos comunitários são alavancas preciosas para que essas correções venham a ser efetivas. No entanto, aquilo que nós perspectivamos e aquilo que o próprio Governo perspectiva na apresentação que fez do programa da Estratégia Portugal 2030, ontem na Comissão Eventual Parlamentar para o Portugal 2030, é bastante pouco claro e, sobretudo, bastante pouco definido no que respeita à aplicação dos vários objetivos prioritários que estão incluídos nessa estratégia. E um desses objetivos prioritários é, sem dúvida, a questão magna de promover a coesão social e a coesão territorial. Pois bem, aquilo que se perspectiva em termos de evolução dos fundos comunitários é que eles correm o risco de serem inferiores ao que existe atualmente e de, com isso, afetar o envelope financeiro que é dirigido para os países com menor índice de desenvolvimento, nomeadamente os países da Europa do Sul, entre os quais o nosso próprio país. E para além desse risco do envelope financeiro dos fundos comunitários ser inferior, importa que as políticas que se desenvolvam sejam coerentes com os objetivos que se desenvolvem e que se apontam e sejam também de forma a que esse mesmo processo de modernização da economia escape às tentações de aumento das desigualdades sociais e de aumento das desigualdades também territoriais. Os fundos comunitários que estão envolvidos na apresentação da Estratégia Portugal 2030 têm como, entre outros objetivos prioritários, a ideia de criar qualificação, formação e emprego. Não se refere a uma questão essencial da correção dessas desigualdades, que é a correção das desigualdades salariais e a redução dos desequilíbrios estruturais que existem do ponto de vista do rendimento das pessoas no nosso país. Nós entendemos que não há essa modernização sem que esses desequilíbrios sejam corrigidos e consideramos que reduzir as desigualdades, reduzir a pobreza em Portugal são objetivos estratégicos tão ou mais relevantes para a próxima década que importa assumir dentro da estratégia de um Portugal 2030 que queremos atingir. A segunda ameaça que existe nesta política de aplicação de fundos comunitários diz respeito a uma recente decisão que foi aprovada no Parlamento Europeu e que constitui um objetivo estratégico para o desenvolvimento da próxima década, em termos de política comunitária, que é, aliás, assumido pela comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, que sustenta essa decisão. E o que se assume nessa comunicação é que a política europeia de defesa passa a ser um desígnio estratégico que, desde já, em 2018, vai justificar o investimento de cerca de 1.000 milhões de euros para a investigação e o desenvolvimento aplicado às indústrias militares de defesa da União Europeia. E esta circunstância, senhoras e senhores deputados, prefigura ou anuncia uma ameaça terrível para a própria dimensão dos fundos de coesão comunitários que estão
dispensados aos países de menores índices de desenvolvimento económico e social da União Europeia. E esta vertigem de criar um exército europeu de defesa para a Europa, de criar e de favorecer um complexo militar industrial na Europa que é ou será protagonizado essencialmente por França e Alemanha, serão fatores que vão ainda desequilibrar mais a política de coesão territorial e social que o Governo anuncia para a próxima década. E esta ameaça é, sem dúvida, gerir esta ameaça é algo que não está ainda claro por parte do Governo do Partido Socialista e que nós reclamamos uma clarificação urgente para sabermos aquilo com que podemos contar e, sobretudo, para saber quais são as políticas principais que importa corrigir na próxima década para que esta ameaça não se concretize.